Seja muito bem-vindo ao canal Filhos da Virgem Maria. Meu nome é Maria Ocilene, eu moro na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E hoje venho trazer para você essa novidade, que é o áudio do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Por que eu gravei esse áudio? Amados, eu já tentei mais de 4 vezes. Acho que é a 5ª vez. E sempre acontece uma coisa que eu não consigo dar o passo para frente. Mas dessa vez não vai acontecer nada, porque pela graça de Deus estou dentro do coração da Imaculada Conceição de Maria. É ela que vai me proteger neste tempo. Eu quero pedir a sua intercessão para que juntos possamos vencer essa batalha. Acompanhe comigo. Este áudio é dedicado a você. Se por acaso você tem essa dificuldade, reze junto comigo. Eu rezo para você, você reza para mim. Um beijo no seu coração. Salve Maria! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve Maria. Página 69. Digamos, pois, abertamente, como São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto do mesmo medianeiro, e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar essa função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo. É por ela que devemos ir a Ele. Se recearmos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus, por causa da sua grandeza infinita, ou da nossa miséria, ou ainda dos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e terna, nada tem de austero ou de repulsivo, nada de demasiado sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos a nossa própria natureza. Ela não é o sol, que pela vivacidade dos seus raios poderia cegar-nos por causa da nossa fraqueza. Ela é bela e doce como a lua. Cântico dos Cânticos 6, versículo 9, que recebe a luz do sol e a abranda a fim de adaptá-la à nossa pequenez. É tão caridosa que não repele nenhum dos que pedem a sua intercessão, por mais pecador que seja, pois, como dizem os santos, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido por ela desamparado. Ela é tão poderosa que nunca foi desatendida nas suas súplicas. Basta que se apresente diante de seu filho para lhe pedir alguma coisa. Ele imediatamente a atende e acolhe amorosamente, vencido pelas orações da sua muito querida mãe, que o portou ao seio e o amamentou. Tudo isso é tirado de São Bernardo e de São Boaventura, pelo que, segundo eles, temos de subir 3 degraus para chegar até Deus. O primeiro, que está mais perto de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria. Ela é a nossa medianeira de intercessão.
Para ir ao eterno Pai é preciso ir a Jesus, nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que a seguir indicarei, observa-se perfeitamente esta ordem. Artigo 5º. É-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. É muito difícil, atendendo a nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus. Primeiro parágrafo. Porque temos este tesouro mais valioso que o céu e a terra em vasos frágeis. 2 Coríntios 4, versículo 7. Num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante, que por um nada se perturba e abate. Parágrafo 2º. Porque os demônios, que são ladrões muito finos, querem apanhar-nos de improviso, para nos roubar e despojar. Para isso, espreitam noite e dia o momento favorável. Rondam incessantemente, prontos para nos devorar e nos arrebatar, num só momento, por um único pecado, tudo o que ganhamos em graças e méritos durante muitos anos. A sua malícia, a sua experiência, as suas astúcias e o seu número, devemos-nos fazer temer imensamente esta infelicidade. Já outras pessoas, mais cheias de graça, mais ricas de virtudes, mais fundadas na experiência e elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e lamentavelmente despojadas. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento, não têm se visto cair miseravelmente e em pouco tempo perder toda a sua elevação e claridade. Donde proveio esta estranha mudança? O que faltou não foi a graça, que não falta a ninguém, foi a humildade. Julgaram-se mais fortes e mais capazes do que eram. Julgaram que podiam guardar os seus tesouros. Fiaram-se e apoiaram-se em si mesmo. Acharam a sua casa bastante segura e os seus cofres bastante fortes para guardar o precioso tesouro da graça. Foi por causa desta confiança, não apercebida, que tinham em si, embora lhes parecesse que se apoiavam unicamente na graça de Deus, que o Senhor, infinitamente justo, permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmos. Ah, se tivessem conhecido a admirável devoção que vou expor, teriam confiado no seu tesouro a uma Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu, considerando isso como um dever de justiça. Terceiro parágrafo. É difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está presentemente tão corrompido que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados, se não pela sua lama, ao menos pela poeira. Assim é quase um milagre conservar-se alguém firme no meio dessa torrente impetuosa, sem ser arrastado, andar neste mar tormentoso, sem ser submergido ou pilhado pelos piratas e corsários, respirar este ar empestado, sem lhe sentir as más consequências. É a Virgem, a única, sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder. Quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. Capítulo 3.
escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Postas estas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro e enganador fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhe inspira. Assim como o falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata, e muito raramente outros metais. Por estes não lhe valeram tal trabalho. Também o espírito maligno não falsifica tanto nas outras devoções, como as que se referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e Nossa Senhora. Estas são, entre as demais devoções, o que são o ouro e a prata entre os metais. Em razão disso, é muito importante conhecer, primeiro, as falsas devoções à Santíssima Virgem para as evitar, e a verdadeira para abraçá-la. Depois importa distinguir entre tantas práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, a mais agradável, a Santíssima Virgem Maria, aquela que dá mais glória a Deus e que é mais santificante para nós, para a ela nos apegarmos. Artigo 1º. Sinais da falsa devoção e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções, a saber: os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas, os devotos interesseiros, os devotos críticos. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordem religiosas, e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Veem com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores, que não são tão fracos de espíritos, que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes referem aos louvores admiráveis que os santos padres teçam a Nossa Senhora, ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Essa espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa
e mundana é muito para temer, e causam imenso mal a devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo, sob o pretexto de destruir abusos. Os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como santos padres lhe dirigiam. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelho diante de um altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhes são habituais. Para que serve tantos terços, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisso tudo, faz-se da religião uma palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. Frequentemente pronunciam este nome e sem a devida reverência, sem descobrir a cabeça. Digo-o entre parênteses. É preciso pregar Jesus Cristo, eis a doutrina sólida. Isto que dizem é verdadeiro, num certo sentido, mas quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Virgem Santíssima é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo sob pretexto de um bem maior, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples, só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado que é Jesus. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz em primeiro lugar a Virgem e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Lucas 1, versículo 42. Não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável, mas para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo é que preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem e contra esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria bendita, sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os devotos exteriores. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que não fazem nada, desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores.
e não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior por ser o essencial, sem todavia desprezar a modéstia exterior, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou no orgulho ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque rezam o terço, porque jejuam aos sábados e pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou às suas congregações, ou porque trazem o hábito ou a cadeia da Santíssima Virgem. Se alguém lhes diz que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção, capaz de os condenar, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequei. Samuel 12, versículo 13, Salmo 50. A hora da morte será suficiente e para mais são devotos a Nossa Senhora, usam o escapulário, rezam diariamente, sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em sua honra, e às vezes até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem, e até jejuam, para confirmar o que dizem e para ainda mais se cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nestas se contam como pessoas mortas, um pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem, ou ainda, como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, ou obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados. No momento da morte, pela misericórdia da Virgem, sendo assim salva, e estes falsos devotos esperam o mesmo. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, traspassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se comprometesse a salvar por misericórdia esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu Filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? A devoção à Santíssima Virgem é depois da devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Por isso afirmo, abusar assim dela é cometer um terrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna é o menos perdoável de todos.
Concordo que para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo pecado, embora isso fosse de desejar. Mas pelo menos é preciso, e note-se bem o que vou dizer. Primeiro parágrafo. Ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo o pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Parágrafo 2º. Fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Parágrafo 3º. Entrar em confrarias, rezar o terço, Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados e etc. Isso é de uma utilidade maravilhosa para a conversão de um pecador, mesmo endurecido. Se o meu leitor está nesse caso, aconselho-o a que o faça, ainda mesmo que já tenha um pé no abismo. Faça estas boas obras unicamente com o fim de obter de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem, a graça da contrição e do perdão dos seus pecados, e a graça de vencer os seus maus hábitos. Não as faça, porém, pensando que poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência, o exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e as máximas do Santo Evangelho. Os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem, a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora. Ora e pouco tempo já não parecem os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois já não praticarão as regras com fidelidade. Mudam como a lua, Eclesiástico 27, versículo 12. E Maria esmaga-os sob os seus pés, como ao crescer. Apocalipse 12, versículo 1. Porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel. Eles têm a fidelidade e a constância por herança, mas vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Os devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e mau hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum proceder, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade desse gênero, e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe. Guardem-nos das falsas devoções. Evitemos, portanto, pertencer ao número de devotos críticos que não acreditam em nada e criticam tudo, dos devotos escrupulosos que temem ser demasiados devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo, dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas, dos devotos presunçosos que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados,
dos devotos inconstantes que, por leviandade, variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons, e finalmente dos devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem, depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira, que é interior, ternura, santa, constante e desinteressada. A verdadeira devoção é interior. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é, em primeiro lugar, interior, quer dizer, parte do espírito e do coração. Vem da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se forma das suas grandezas e do amor que se lhe consagra.